Vamos estar fazendo hoje mais um vídeo aula do Serviço Emergencial de ATE. Eu sou Murilo Corrêa, coordenador pedagógico aqui da equipe de ATE da Arcas, e essa videoaula é realizada pela Arcas para os beneficiários e dirigentes dos empreendimentos do território da entidade Semiárido Nordeste 2, apoiados pelo projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado da Bahia e Banco Mundial. Esse projeto é executado pela CA, Companhia de Desenvolvimentação Regional, e pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. E o tema de hoje que vamos estar tratando com vocês é a gestão de agroindústria familiar. Nós aqui da equipe de ATE da Arcas do projeto Bahia Produtiva já atendemos vários empreendimentos, que já têm suas agroindústrias em pleno funcionamento. Seja ela Casa do Mel, seja ela Casa de Farinha ou Unidade de Beneficiamento de Frutas. Ou unidade de beneficiamento de frutas, os benefícios econômicos que essas agroindústrias traz é inegável para o fortalecimento da agricultura familiar. E essas organizações são uma alternativa de geração de emprego e renda para o meio rural. É uma alternativa econômica para a fixação também dos agricultores familiares no campo e para a construção do desenvolvimento sustentável na cadeia agrícola. Nesses empreendimentos, os agricultores são os protagonistas de todo o processo, atuando ao longo de toda a cadeia produtiva, seja na produção ou beneficiamento do produto, seja na gestão e comercialização. Além de tudo isso, eles estão ofertando um alimento muito saudável e muito seguro para os consumidores. E para estar nos ajudando a fortalecer nesse debate de gestão nas agroindústrias, convidamos nosso amigo Dailson Andrade. Atualmente, hoje, Dailson está exercendo o cargo de gestor de mercados privados da Coopercook do município lá de Uauá. A Coopercook é uma cooperativa que já tem um trabalho. A Coopercook é uma cooperativa que já tem um trabalho muito consolidado na parte de gestão e comercialização e tem um trabalho social indiscutível. E hoje vamos conhecer um pouco da experiência da cooperativa, da Coopercook, que vem contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar, com vista na produção ecológica, economicamente viável, socialmente justa e solidária. E vem promovendo melhoria na qualidade de vida dos agricultores lá da região de Canudos, Uauá, Curaçá, a partir da organização e comercialização do produto. E vamos conhecer um pouco também da gestão da cooperativa, como essa gestão se dá, e também como a cooperativa está se preparando para atender os novos mercados interno e externo. Então, Dailson, seja bem-vindo e se apresente aí para nossos agricultores. Fique à vontade. Olá, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Dailson Andrade. Atualmente estou ocupando a função de gerente de mercados privados da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, Coopercook. Participo da Coopercook na condição de gestor pelo projeto Aliança Produtiva do Governo do Estado, o programa Bahia Produtiva. Eu tenho 33 anos, sou formado em Ciências Contábeis, especialista em controladoria e especialista em gestão estratégica de políticas públicas. Para começarmos aqui o nosso bate-papo com o Dailson sobre gestão de agroindústria familiar, seria interessante a gente contextualizar um pouco sobre as agroindústrias familiares, especialmente aqui no estado da Bahia, falar sobre sua importância no processo de desenvolvimento rural. Com a implantação dessas agroindústrias, os agricultores passaram a atuar em todas as etapas da cadeia produtiva, na produção agrícola, no processamento dessa produção, na gestão e na comercialização. Aí começa a se caracterizar a ideia de mudança no papel da agricultura familiar, não mais apenas na produção da matéria-prima, mas além disso, trabalhando toda a cadeia produtiva. Então, Dailson, contextualiza um pouco sobre essas agroindústrias familiares e o papel no desenvolvimento rural, especialmente aqui no estado da Bahia. Fui convidado para essa série de vídeos no sentido de falar um pouco sobre os processos de comercialização da experiência da Coopercook em tempos de pandemia e para falar dos impactos
dessa crise frente à agricultura familiar, em especial a agricultura familiar da nossa região semiárida baiana. Primeiro, antes de mais nada, nós precisamos contextualizar um pouco do papel que a agricultura familiar exerce atualmente na Bahia e no Brasil. Os dados do próprio IBGE reforçam esse papel estratégico. Como todos sabem, o último censo agropecuário divulgado pelo IBGE reforçou mais uma vez a importância econômica, social, política e econômica do segmento da agricultura familiar brasileira. A Bahia se destaca nesse segmento por ser o estado que mais possui agricultores e agricultoras familiares cadastrados hoje no país. Somos mais de 600 mil famílias, salvo engano, que trabalham em pequenas propriedades rurais para garantir o sustento de suas famílias e também contribuir com a comercialização desses produtos. Sabendo dessa importância econômica, a Bahia se destaca nesse universo, com um conjunto de políticas públicas que vem sendo desenvolvidas desde o ano de 2006 e a cada ano elas vêm sendo aperfeiçoadas. Mais na frente nós iremos tratar de algumas dessas políticas e dos seus impactos na economia baiana, principalmente o impacto na agricultura familiar. Falando mais uma vez sobre o que representa a agricultura familiar na nossa economia, em nossa região semiárida, nós somos um conjunto de agricultores familiares que temos desenvolvido uma série de atividades econômicas que têm contribuído com a geração de novas fontes de renda para os agricultores. É bom lembrar que a década da agricultura familiar ela é resultado de diversas políticas públicas que foram desenvolvidas por governos progressistas nos últimos anos, que infelizmente, a partir de 2016, essas políticas têm tido uma desaceleração constante, tanto de investimentos quanto de fortalecimento dessas políticas públicas. Porém, aqui vamos tratar de como que essas políticas públicas impactaram na vida desses agricultores familiares. Do ponto de vista macroeconômico, hoje a agricultura familiar ela é responsável por empregar muito mais até do que o próprio agronegócio, ou seja, nós temos um modelo agrícola brasileiro, o business to business, em que o seu principal objetivo é a produção de commodities, ou seja, o que são commodities? Commodities são produtos agrícolas que são vendidos internacionalmente, ou seja, e aí nós temos como grandes commodities do agronegócio brasileiro a soja, o milho, são produtos que eles têm como principal objetivo abastecer o mercado externo. A agricultura familiar, ela faz o trabalho de abastecer a população brasileira, desde o aipim, o couve, o coentro, o alface, a fruta. Então nós conseguimos, a agricultura familiar, abastecer a população brasileira. Essas políticas, elas vêm sendo fortalecidas e muitas experiências exitosas nós temos na Bahia. A experiência da Copercuc é uma delas que nós iremos tratar em outros vídeos, certo? A agricultura familiar, ao longo do tempo, ela vem se aperfeiçoando em suas políticas, ou seja, em sua atuação. O primeiro diagnóstico que nós tínhamos da agricultura familiar, há muito tempo atrás, era o desafio de organizar esses agricultores. E aí, essas políticas públicas, elas vêm, ao longo desse período, vêm sendo desenvolvidas ações no sentido de estimular a criação de associações, de grupos produtivos e, posteriormente, incentivado muito fortemente na Bahia, a constituição de espaços onde essa produção da matéria-prima precisaria ser agregado, o que surgiu um termo muito forte também na agricultura familiar, o termo chamado agregação de valor, ou seja, eu pegar um produto que ele, bruto, cru, ele tem um preço
E quando eu realizo um processo de transformação, esse preço ele é melhorado. Esse processo de agregação de valor surge aí o contexto das agroindústrias familiares. E aí na Bahia nós temos diversas agroindústrias de diversos segmentos que surgiram ao longo dessas políticas públicas que foram sendo desenvolvidas pelo governo federal, iniciadas em 2013 até 2015 a nível federal, e a nível de Bahia nós temos, a partir de 2006, efetivamente nós tivemos essas políticas públicas mais fortemente. Essas agroindústrias, elas surgiram nessa perspectiva de agregação de valor. Porém, nós temos alguns percalços nesse período, posso dizer assim. Nós temos muitas agroindústrias que surgiram sem um diagnóstico preciso das suas realidades, ou seja, sem identificar os potenciais produtivos, e é perceptível que nós temos muitas agroindústrias que estão ociosas, que não funcionam, e o exemplo disso é que o governo da Bahia, ano passado, lançou um edital exclusivamente para requalificar essas agroindústrias e dar vida a ela. Nós temos agroindústrias que são pequenas diante da capacidade que elas têm hoje de processamento dos seus insumos, seus produtos. E nós temos agroindústrias, perfis de agroindústria aqui na Bahia, em que operam, funcionam, não plenamente na sua capacidade total, ou seja, opera em capacidade ainda, tem uma capacidade ociosa, ou seja, uma capacidade que não é utilizada. Por que eu estou colocando esses 3 perfis de agroindústrias? Para que todos percebam que as agroindústrias é uma realidade da agricultura familiar baiana. Isso é inegável. Investimentos foram feitos e continuam sendo feitos, em especial pelo governo do estado e pelo governo federal, de 2013 a 2015, diversos investimentos para essa perspectiva do fortalecimento das agroindústrias. Partindo da experiência que nós temos hoje de comercialização, algumas questões que nós achamos prudentes colocar, enfatizar com relação às agroindústrias. O primeiro, que as agroindústrias elas têm que surgir a partir de uma necessidade local e a partir de uma necessidade real de construir uma agroindústria. A agroindústria ela é muito mais do que paredes e cimentos, cimento e cobertura. Ela é muito mais. Cada vez mais a legislação sanitária brasileira, e por que é importante falar desse tema no momento que nós estamos vivendo hoje no mundo? Um dos grandes gargalos das agroindústrias da agricultura familiar sempre foi atender aos padrões sanitários brasileiros, da legislação sanitária como um todo. E é importante observar que esses padrões sanitários, sem entrar no mérito ideológico de que é evidente que para a agricultura familiar sempre houve muita dificuldade de legislação, sempre foi colocado muitas dificuldades, mas não entrando nesse mérito. Entrando numa perspectiva para frente, esses padrões sanitários, eles serão ainda muito mais exigentes frente quando nós sairmos desse novo normal, como todo mundo tem, todas as pesquisas, os estudos têm apontado. Nós não iremos viver no mesmo mundo, o mundo vai ser diferente. E para as agroindústrias, o Covid tem um impacto diretamente nesse novo mundo, ou seja, nessa nova forma de certificar agroindústrias, de padrões sanitários, porque esse é um grande gargalo que a agricultura familiar tem com relação às agroindústrias. É conseguir manter um padrão sanitário, certo? E respeitar esse padrão sanitário. Por N razões, não é porque os agricultores familiares não querem fazer isso. Não é isso. Mas não negar a existência desse problema é ser irreal, ou seja, nós temos um problema. E a partir do coronavírus, esse problema vai se agravar ainda mais com relação às agroindústrias. Nós temos muitos grupos que são resistentes a fazer adequações em suas agroindústrias,
Porque o fato de nós termos um produto da agricultura familiar, e por ele ser da agricultura familiar, não vai mais garantir o sucesso de venda e de agregação de renda para os agricultores familiares. Nós vamos precisar vender muito mais do que ser da agricultura familiar. Só ser da agricultura familiar não será suficiente. Não quer dizer que nós não estaremos na frente de um produto do agronegócio, rico em agrotóxicos, ou seja, essa luta nós já estamos vencendo com relação ao agrotóxico. E não sou eu que estou dizendo, são pesquisas de perfis de consumo do consumidor brasileiro e mundial, mas tratando especificamente do Brasil, nós temos observado que o consumidor brasileiro tem percebido essa mudança. Então, essa crise ela nos mostra e nos dá um desafio para as agroindústrias de adequação muito forte, ou seja, nós não podemos mais ter casas de farinha no padrão que nós tínhamos antes, ou seja, de casas de farinha que não respeita, porque a gente tinha casas de farinha que era milenar da cultura nossa, do nosso povo. A gente não fazia errado, era a forma que nós tínhamos para fazer. Porém, essas casas de farinha agora, falando especificamente de um modelo de agroindústria, elas terão que respeitar padrões sanitários altíssimos. Por quê? Porque nós viveremos num novo mundo em que, segundo as pesquisas, as pessoas estarão muito mais atentas à qualidade dos alimentos, ou seja, a rastreabilidade. O consumidor vai querer saber de onde de fato veio aquele produto e quer saber as histórias desses agricultores, desse produtor. E nós da agricultura familiar, nós temos tudo na mão, porque nós temos o produto bom, nós temos qualidade do produto, temos qualidade da produção, e o nosso produto é o que o consumidor quer consumir. Porém, nós precisamos atender às normas e legislações que a lei exige, certo? E não cabe julgar aqui, a gente julgar se a lei é justa ou é injusta. O julgamento se a lei é justa ou injusta, a gente vai fazer em outro campo, que é no campo da pressão política, dos movimentos sociais, da agricultura familiar, de aprovar legislações que sejam adequadas à nossa realidade. O que nós temos que fazer agora, no sentido de cumprir essa legislação, é se adequar e exigir apoio do governos locais, estaduais e federal, no sentido de que apoie a agricultura familiar para essas adequações. Então, essa política das agroindústrias na Bahia, eu falei de 3 perfis, ou seja, de agroindústrias que surgiram onde não tinha um estudo real daquela necessidade. Nós temos muitas, mas são muitas agroindústrias que estão aí fechadas, casas de farinha que foram construídas onde não existia produção, diagnóstico de produção de mandioca, padarias comunitárias que foram feitas onde não tinha nenhum estudo, nenhuma viabilidade econômica. Nós temos esse diagnóstico e é preciso reconhecer que existe isso. Por ora, muito mais erro dos governos do que efetivamente da agricultura familiar, em especial diversos programas de governos passados que geriram o governo da Bahia, em especial, que saiu fazendo disso proselitismo político, troca política, efetivamente, para manter uma base de apoio governamental muito forte. Nós temos muitos exemplos na nossa região, não é preciso ir muito longe para a gente verificar. Depois nós tivemos uma segunda geração de perfis de agroindústrias que elas surgiram, que são essas agroindústrias que ainda existem, certo? São agroindústrias que têm uma produção, que conseguem produzir, mas têm uma ociosidade. E agora surge um novo perfil de agroindústria, certo? Que essas agroindústrias para atender essa realidade. Salvo engano, eu falei de 2, mas um terceiro que tem também, que seria contemplar os 3, seria essas agroindústrias que estão precisando ser requalificadas e que o Estado da Bahia é o pioneiro nesse sentido de requalificar agroindústrias, que pequenos ajustes que precisam ser feitos para que ela continue funcionando. Então nós temos esses 3 perfis. Agroindústrias que foram feitas e que viraram elefantes brancos. Essa conta
essa estatística entra para a política de agroindústrias da Bahia, não é inegável reconhecer isso. Nós temos agroindústrias que precisam de ajustes, e aí nós temos um exemplo concreto desse apoio, que não vai resolver o problema, mas é uma iniciativa importante do governo da Bahia, do governo do estado, através da CA e da SDR, que é o edital de requalificação dessas agroindústrias que existem na Bahia. E nós temos agroindústrias já consolidadas, espalhadas pela Bahia, que produzem, têm uma boa capacidade de produção e não atendem ainda toda a sua capacidade de produção. Então, esses seriam os 3 perfis de agroindústrias que nós temos atualmente na Bahia. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco dessa questão da comercialização, como é que a gente enxerga a comercialização dessas cooperativas, dessas agroindústrias, porque a maioria dessas agroindústrias, elas não são geridas somente por cooperativas, são geridas por associações, por grupos produtivos em geral. Então, Murilo, a Copercuc é uma cooperativa com 15 anos de atuação no mercado nacional. É uma cooperativa que tem como base de produção o processamento de frutas à base da caatinga, em especial o umbu e o maracujá da caatinga. A sua história é carregada como a história de muitas cooperativas que nós temos no nosso semiárido, uma história carregada de luta de mulheres e homens que quiseram transformar a sua realidade e, a partir dela, gerar oportunidade de renda. Tudo isso aconteceu nesses 15 anos. A cooperativa que tem uma trajetória de muito esforço e chegou ao nível que é hoje. Hoje a Copercuc, ela possui 270 cooperados no seu quadro social. Ela é dividida, tem a parte da agroindústria, tem o setor também que presta serviço de assistência técnica aos cooperados da cooperativa. A sua sede administrativa está na cidade de Uauá, onde possui a sua sede administrativa e a sua agroindústria. As linhas de produção da Copercuc hoje, elas são as linhas de doces, compotas, geleias, de bebidas alcoólicas e a linha de bebidas alcoólicas, que são as cervejas artesanais, cerveja de umbu, cerveja de maracujá da caatinga. A Copercuc possui atuação hoje no Brasil em mais de 14 estados, espalhados pelo Brasil. Já fez processo de exportação para vários países da Europa, e esse ano retomando essas operações de exportação dos produtos da caatinga. Tem um portfólio com mais de 42 produtos nessas linhas de produção, e tem uma estratégia comercial bastante definida e bem clara. A Copercuc atua tanto no mercado privado quanto no mercado institucional. No mercado institucional, desde o seu surgimento, da sua história, com o boom das políticas públicas, das compras públicas da agricultura familiar, o PAA. A Copercuc foi uma das primeiras cooperativas no estado da Bahia, uma das do Brasil também, a operar o primeiro contrato de PAA, e também penais, certo? Nós atuamos também com comercialização para alimentação escolar nas prefeituras. E no mercado privado, que nós chamamos de mercado privado, nós temos atuação em rede de supermercados, padarias, empórios, lojas especializadas de produtos naturais. Esses clientes que nós chamamos de clientes que compram o nosso produto para revender ao consumidor final. Nós também possuímos na nossa fábrica uma loja fábrica, onde nós recebemos turistas, visitantes que querem conhecer a Copercuc e também consumir os produtos. Essa loja fábrica, ela é uma loja bastante modernizada, acoplada ao lado da indústria, e ela tem esse perfil de ser o cartão de apresentação do portfólio de produtos.
A estratégia comercial da Coopercook, a Coopercook consegue ter uma inserção para o desenvolvimento de seus produtos, ou seja, consegue espalhar os seus produtos por todo o Brasil. Mas falando de forma mais detalhada, nós temos dentro da Coopercook diversos setores. Esses setores eles são articulados para garantir essa funcionalidade da Coopercook. Nós temos o setor de produção, que é articulado com os grupos que produzem, e aqui merece um destaque que a Coopercook é uma das primeiras cooperativas aqui na Bahia a possuir certificação orgânica de seus produtos. Nós temos uma empresa que certifica os nossos produtos, que é a Ecocert, uma certificação por auditoria, então nós recebemos auditorias anuais para verificar todos os procedimentos de produção, tanto do umbu, nós temos umbu, a fruta e os seus derivados, consequentemente, o maracujá da caatinga e a goiaba. São os 3 produtos que nós temos certificação orgânica pela Ecocert. E aí o que acontece? Esse setor de produção ele é articulado com o setor de assistência técnica, que faz o mapeamento da produção dos agricultores, a demanda de produção que existe. Sempre ao final do ano é feito um planejamento desse processo de produção. Então, a equipe de ATE, com a produção e a comercialização, se reúne para traçar as metas de produção do ano seguinte. Esse setor de ATE, para além do processo de produção, faz a orientação técnica dos cooperados e dos agricultores da base de atuação da Coopercook. Dentro do ATE, nós temos uma coordenação de assistência técnica. Na produção, nós temos um gerente de produção, que ele é responsável por fazer todo o controle do processo produtivo. No setor comercial, nós temos 2 gerentes. O gerente que cuida da parte de mercados institucionais e o gerente que cuida da parte de mercados privados, que envolve o mercado nacional e o mercado externo. Temos uma diretoria, que é composta por 6 diretores executivos, quem define as estratégias e faz todo o processo de gestão da cooperativa. Temos um setor administrativo financeiro, que faz toda essa parte do gerenciamento das vendas, das compras. E nós temos ainda, dentro do setor de produção, uma responsável técnica, que é uma engenheira de alimentos. Ela é quem faz todo o processo de verificação da qualidade dos produtos da cooperativa. Ela verifica toda essa qualidade. Dentro da estrutura da cooperativa, nós temos um laboratório de microbiologia, onde a gente faz análise dos produtos, o produto que quer ser desenvolvido, a gente faz toda uma análise em laboratório para garantir essa qualidade dos produtos da Coopercook. A Coopercook, ela possui uma marca registrada coletiva, que é essa marca aqui, chamada de Graveteiro, essa marca. Essa é uma marca coletiva. Todos os produtos da Coopercook que estão preparados para o mercado, ele vai aparecer com essa marca Graveteiro. Graveteiro ele é o resultado de um pássaro da caatinga. Em algumas regiões chama ele de querequexé. Nessa parte verde, essa parte seca, aqui é um umbuzeiro, certo? Que caracteriza a Coopercook. Essa parte seca são os gravetos, então o querequexé ele junta os gravetos e em épocas de estiagem para proteger o seu ninho. Então aqui é o conceito de que a cooperativa todos juntos, em tempos difíceis, é mais fácil sobreviver. E essa parte verde é no período de bonança, que está tudo verde, o querequexé vai ganhar outros ares, vai buscar comida. Então o graveto ele tem essa perspectiva, certo? Então é uma marca coletiva da cooperativa. Ela é colocada nos nossos produtos. Então a marca Graveteiro, que a gente usa no setor comercial, essa marca, os produtos do Graveteiro. No setor comercial, a dinâmica de uma cooperativa do tamanho da Coopercook, ele funciona basicamente... Agora, Daílson, quais são os novos desafios que a cooperativa tem para estar atingindo os consumidores, né, que estão cada vez mais exigentes? As perspectivas da Coopercook diante desse cenário atual que estamos vivendo?
Murilo, o impacto do coronavírus nos negócios, ele é real e muito forte. Nós temos desde o agricultor familiar que comercializava sua produção com a cooperativa e também aquela produção excedente que ele conseguia comercializar em outros canais. Essa comercialização foi interrompida. Do ponto de vista da Copercuc em si, nós conseguimos, na parte da produção, acelerar algumas aquisições de frutas, que é a base da matéria-prima da cooperativa. Em umbu, nós estávamos praticamente chegando ao mês final de safra, que é o mês de abril, e no caso aqui em Uauá, as medidas restritivas elas começaram no início de abril. Então nós conseguimos trabalhar até o final de março, acelerar alguns processos de produção do umbu, por conta de que ele é a maior base de produção da cooperativa. Nós já, desde dezembro, já havíamos iniciado o processo de compras dessas frutas e conseguimos dar uma celeridade no mês de março. Então a gente conseguiu comprar uma grande quantidade. Não conseguimos comprar aquela projetada para esse ano, então a gente não conseguiu. Isso já é um impacto do coronavírus. Para os agricultores familiares que fornecem para o PENAI, esse impacto ele foi muito mais forte. Até porque as prefeituras encerraram as aulas, então não tem sentido comprar. Desde hortaliças, hortifruti, nós tivemos que interromper essas aquisições. Um outro fator é que esses agricultores, esses cooperados, eles são cooperados que estão no grupo de risco. Então nós, respeitando as medidas das recomendações dos organismos sanitários, nós tivemos que manter o isolamento social desse público. Isso também impactou em suspender, inclusive até a Assembleia Geral Ordinária da cooperativa foi suspensa, porque ela deveria ocorrer no final de março. Então, na produção, nós conseguimos montar alguns estoques. Nós temos um centro de distribuição em Salvador e nós temos um centro de distribuição em São Paulo. Conseguimos manter um bom estoque na nossa fábrica e que dá para garantir aí mais, eu acredito que uns 60 a 90 dias de regularidade de produção. Então, na produção, nós tivemos esse impacto, um impacto real na produção da fábrica, como se a gente tem uma produção, um impacto pesado. E o impacto também na parte não processada, que a gente chama, que os hortifruti, que também a gente comercializa no PENAI, como eu expliquei. Na comercialização, o impacto também é muito forte. Nós praticamente passamos o mês de abril ainda meio que todos tentando entender, ou seja, nós não estávamos preparados enquanto sociedade, enquanto humanidade para algo desse tipo. Então é natural que a primeira reação nossa foi o estado de choque. Então nós passamos o mês de abril, a diretoria tomou medidas no sentido de isolar os seus funcionários, então nós entramos em atividade de home office. A cooperativa tem instrumentos técnicos e utiliza softwares que permitem esse trabalho no formato home office. Então, o mês de abril foi esse mês de afastamento, não produzimos nada no mês de abril. As vendas foram muito impactadas. A gente só conseguiu manter canais de venda por plataformas digitais. O mês de maio, já o impacto ainda é muito forte, mas já há algumas perspectivas de caminhos a seguir. Então nós temos feito algumas parcerias em alguns estados com algumas centrais de comercialização, no sentido de construir parcerias para o escoamento dessa produção da cooperativa. A nossa carteira de clientes ela foi totalmente afetada, então isso impactou diretamente isso no Brasil inteiro. Eu digo que os clientes de rede de varejo, esses ainda continuam comprando, não nos volumes anterior à pandemia, mas continuam comprando ainda, numa quantidade um pouco menor.
Então esses são os clientes que nós conseguimos manter aquisições. O que está sendo pensado como estratégia? Uma primeira estratégia é essa estratégia com as centrais de comercialização. Nós temos uma discussão com as centrais, a central de comercialização do Distrito Federal, nós temos uma discussão com Alagoas, com Rio Grande do Norte, tentando focar essa região do Nordeste. Estamos fazendo algumas discussões com Santa Catarina, com algumas redes de varejo, e São Paulo, que é um mercado que já é um mercado muito forte para os nossos produtos. É evidente que enquanto perdurar as medidas restritivas, essa participação, esse aumento das vendas, ele não vai existir. Então nós temos investido nessas plataformas de venda. Em São Paulo nós estamos com estratégia através de uma parceria com o operador do nosso centro de distribuição, que é uma entidade que trabalha com produtos oriundos da Amazônia, que é a Amazônia Hub, ou seja, Hub no sentido de ser uma referência para esses produtos da Amazônia, e em parceria com a gente, o Amazônia Hub abriu um canal de comercialização na plataforma de vendas que é bastante conhecida no Brasil inteiro, que é o iFood. Então em São Paulo a gente tem esse canal de comercialização, fora dos clientes que nós já temos em São Paulo. Nós temos como um grande cliente em São Paulo a rede Pão de Açúcar, que é uma rede de varejo que compra os nossos produtos. Nós temos uma rede de loja especializada em produtos do mundo inteiro, que chama Casa Santa Luzia. Ela compra produtos do mundo inteiro. Então, os nossos produtos também, eles fazem parte do portfólio das Casas Santa Luzia. Nós temos também uma rede de lojas especializadas em produtos orgânicos sustentáveis, que chama Soli Orgânicos. Esses são clientes, quando eu digo que nós não só temos eles, mas são clientes referenciais que continuam comprando. Porém, nós temos muito mais clientes, porém diminuiu consideravelmente essas aquisições. Então a gente acredita que o mês de junho comece a surgir algumas possibilidades de venda, e infelizmente a gente tem as perspectivas em alguns estados não são muito animadoras de quando a gente vai voltar ao novo normal, porque o normal de antes nós não vamos ter mais. E nós temos feito durante esse período o trabalho de tentar pensar em estratégias para sobreviver pós-pandemia, ou seja, como sobreviver após a pandemia. Então, discutindo junto com o governo do estado a implementação de políticas públicas que possam adquirir produtos da agricultura familiar, inserir que o estado também possa garantir que esses produtos da agricultura familiar aumente a participação na alimentação escolar, até porque o que tem se colocado o governo do estado, que não vai cancelar o ano letivo, então há uma tendência de continuidade, e o governo do estado, o programa de alimentação escolar do estado, é uma possibilidade de fornecimento. Assim como também nós temos as prefeituras municipais, que elas, assim que retornarem às aulas, elas vão também ser um potencial cliente dos nossos produtos. E do mercado privado, nós temos o trabalho de diálogo com esses clientes que nós já tínhamos e clientes que também têm surgido. Nós também temos recebido muitas demandas de pedidos de clientes querendo conhecer o catálogo, a tabela de preço e querendo trabalhar com os nossos produtos como uma oportunidade de ganhar uma renda extra. Existem algumas tendências de mercado em que os estudos estão apontando de que o perfil do consumidor ele vai mudar substancialmente pós-pandemia. A gente vende um produto de qualidade, sustentável e orgânico. Então esse é um pouco do que o consumidor, as pesquisas têm apontado isso, o consumidor vai preferir produtos que tenham essas características. E principal, sejam produtos que garantam a geração de empregos. Então o consumidor está disposto a adquirir esses produtos. E para nós da agricultura familiar, não só da Coopercook, mas
as cooperativas e associações da agricultura familiar, isso é uma grande oportunidade. Eu costumo dizer que toda grande crise gera grandes oportunidades. É evidente que nós temos que, nesse processo agora, se proteger a todos, mas nós do cooperativismo e da agricultura familiar temos que entender que novas oportunidades se avizinham e é preciso a gente estar bastante atento a essas novas oportunidades para conquistar. Então, de maneira geral, as estratégias que a Copercuc tem adotado são essas, o agora, durante a pandemia e o pós-pandemia. Bem, Murilo, espero que essas observações e um pouco da trajetória da Copercuc, do que tem sido feito, possa ter contribuído para essa série de vídeos, de videoaulas que está sendo disponibilizado pela Arcas, pelo programa Bahia Produtiva, para os agricultores familiares. Esperamos que a nossa participação aqui nesse canal possa ajudar os agricultores da base de atuação da Arcas e que isso possa contribuir com o projeto e que essas informações sejam importantes para esse momento que nós estamos vivendo. Em nome da Copercuc, a gente agradece o espaço, a oportunidade também de poder falar da nossa experiência. Não está sendo fácil, não vai ser fácil, está sendo muito difícil passar por tudo isso, mas nós acreditamos na agricultura familiar e no cooperativismo. E nós temos certeza que nós vamos sobreviver a toda essa turbulência. Há de vir tempos bons depois de tudo isso. Então a gente agradece muito por ter sido dado esse espaço, porque a gente está aqui contando do que a gente está fazendo, nós não estamos ensinando nada a ninguém, não tem fórmula pronta, a gente está errando muito, mas estamos errando muito também, mas também estamos aprendendo muito com tudo isso. E eu acho que essa forma de fazer, aprendendo e errando, ou seja, a gente vai errando e acertando, a gente vai aprendendo também a fazer. Então eu queria agradecer a Arcas por essa oportunidade, desejar a todos os agricultores em que a Arcas atende que fiquem em casa, fiquem bem e que nós, enquanto cooperativa, estamos dispostos a contribuir com o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar baiana e em especial do nosso semiárido. Queria desejar boa sorte a todos, que nós consigamos passar por tudo isso e que prevaleça o fortalecimento da agricultura familiar depois de tudo isso. Um grande abraço e boa sorte a todos e a todas nessa trajetória. Então, quero agradecer ao nosso convidado Dailson Andrade. Meu muito obrigado, Dailson. Está relatando aqui sobre a experiência da Copercuc, né, na parte de gestão, de comercialização, das perspectivas que a Copercuc tem pela frente. Espero que vocês, dirigentes, né, de associações, de cooperativas, né, e beneficiários que atendemos aqui pelo projeto Bahia Produtiva, tenham gostado da videoaula. Vamos estar fazendo mais videoaulas, né, para estar levando informações que contribuam para o desenvolvimento de todos vocês. Aguardem, né, que teremos mais videoaulas com temas relacionados, né, na parte de gestão, de produção, né, de beneficiamento e também de comercialização. Acompanhe as redes sociais da Arcas, né, o Facebook, Instagram, o canal do YouTube da Arcas, né. Meu muito obrigado a todos e a todas. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAP, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.